para o Lula, falando de corrupção e tudo mais. E aí começam as sabonetadas. E detalhe, gente, eu vou tentar aqui ser mais imparcial, porque houve sabonetadas de todos os lados. Mas vamos lá. Começam como disse o Jonas, o gerador de lero-lero. O que acontece? O que eu percebi? Por exemplo, eu faço uma pergunta para o Jonas, né? Jonas, o que você vai fazer para cuidar da corrupção? Ele fala assim, falando em corrupção, meu governo foi o que mais deu viatura para a Polícia Federal. Tipo, já fugiu. Então, lembrando que quase todas as respostas foram assim, principalmente do Ciro, do Bolsonaro e do Lula, porque todos já ocuparam cargos executivos. Então, foi fácil. Soraya e Felipe e a Simone, cargos executivos. A Simone ainda teve, acho que ela foi governadora, né, ou prefeita? Ela foi governadora de Goiás, então ainda, mas ela não citou muito coisas do passado, né? Foram sabonetadas legais. Bom, vamos para algumas coisas que eu quero comentar aqui. Não sei se vocês viram, teve uma briga entre Janones e Salles nos bastidores. Para quem não sabe, Salles é o ex-ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro e o Janones é o atual coordenador de campanha do Lula. Bom, o Salles ficou envolvido teve algumas denúncias e é por isso que ele saiu do governo lá na época. Ele ficou famoso pelo famoso vamos passar a boiada na época lá da pandemia, naquela reunião do ministério que foi vazada. Ele ficou famoso ali. E ele agora é candidato a deputado. E o Janones ficou muito conhecido agora, né, depois da contratação do Lula, vamos dizer assim, para que ele seja o seu assessor de... Nossa, meu cérebro está devagar hoje, não estou conseguindo falar. Assessor de campanha. E aí, cara, os dois começaram a brigar. Só que não sei que você sabe o que aconteceu com o Janones esse tempo atrás, né? Ele está sendo denunciado e vazaram alguns áudios dele falando mal, não mal, xingando e tratando mal os seus funcionários. Eles chamam eles de desgraçados. Seus desgraçados! Vocês não trabalham, seus desgraçados, vão fazer o quê? Não me respondem. Cara, tem toda uma transcrição aí. Não pegou muito porque a imprensa não está divulgando essas coisas, mas foi feio. Se você procurar áudios vazados de Janones, você vai ver que bastante coisa falada deles aí. Bom, agora vamos para as coisas malucas aqui que foram ditas e aí não vou pegar em ordem porque é muita coisa. E aí eu vou falar aqui os que eu me lembro, os casos mais malucos aqui, algumas maiores mentiras contadas. Bom, a primeira eu já vou começar do Bolsonaro, porque na verdade eu não sei, aí que tá, eu não sei se é uma mentira, mas aparentemente sim. O Bolsonaro, ele fala em um momento e talvez até mais, ele fala dos tais 900 milhões que a Petrobras, bilhões que a Petrobras gerou de prejuízo, tá? Esse dado eu fui pesquisar e eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas aqui, ó. Eu fui pesquisar a primeira coisa para ver quanto tinha dado de prejuízo aquela história da refinaria de Pasadena. Para quem não sabe, Pasadena é uma cidade na Califórnia, tinha uma refinaria lá caindo aos pedaços, a Dilma foi lá e comprou, e aqui tem o valor aqui já nessa notícia do G1, lá em 2014. Tá? Então, o preço pago pela compra de refinaria de Pasadena passa de $1 bilhão. Naquela época, o dólar devia estar próximo dos 3, então estamos falando de 3 bilhões. 3 bilhões para 900 fica muito longe. Outra coisa. Cadê que eu tinha aqui separado? Não. Tá. Lembrei. Tá aqui. Outra coisa que podia ser interessante, mas eu não tive informação, não consegui, foi pensar no prejuízo mesmo que a Petrobras teve no período do governo Lula. Porém, o site do Fundamento só dá informação de 10 anos, ou seja, só temos, infelizmente, de 2012 para cá. 2012 a gente ainda tinha governo Dilma e aqui temos
só para efeito de informação, porque não sei se isso vai fazer muita diferença, mas temos aqui, ó, em alguns momentos, em alguns trimestres, você tem sim, eu pintei de vermelhinho, prejuízo na Petrobras, 1 bilhão aqui, vamos falar 5 bilhões aqui, e esse aqui foi o que chamou mais atenção lá no final do ano da Petrobras com um prejuízo de 26 bilhões. Entra 2015, ainda Dilma no governo, e você tem também um que chama atenção aqui de 36 bilhões de prejuízo na Petrobras no fim do ano, encerrado também em 2015. Então, o último quadrimestre, você tem... o último trimestre, o quarto período do ano, só acumulados aqui 63 bilhões de prejuízo só nesses dois aqui. Também está muito longe dos tais 900 bilhões que o Bolsonaro disse. E aí, de lá para cá, você tem ali, já aqui, não me lembro exatamente, quando que Temer assume governo, mas Temer assume o governo aqui, mais ou menos por volta dessa época, e aí você já vê menos prejuízos. A gente tem um prejuízo em 2017 da Petrobras, e aí temos de novo em 2020, mas aqui, muito provavelmente com o efeito da pandemia, alguma coisa assim, ou um gasto, exceção de gasto, não faço ideia, você tem no trimestre ali prejuízo de 48 bi da Petrobras, que depois desaparece e não tem mais prejuízo a partir do mês 12 de 2020, só lucro na Petrobras. Então, assim, confesso que eu procurei e não achei esse número de 900 bilhões da Petrobras, tá? Então, não sei de onde o Bolsonaro tirou esse número. Porém, na verdade, não sei não. Eu não sei de onde procurar e achar uma fonte segura desse número. Isso eu não encontrei. Porém, eu sei de onde ele tirou esse número, muito provavelmente. Em entrevista, Tomé Abduch, que é um bolsonarista assumido, trouxe esse número, tá, à mesa do Pânico. E essa foi a primeira menção que eu encontrei dos 900 bilhões de prejuízo. Tá? Não foi citada a fonte pelo Tomé Abduch nesse momento. E não sei de onde ele tirou e também não sei de onde o Bolsonaro tirou. Muito provavelmente, dali para frente, isso deve ter gerado algum burburinho, né, dessa afirmação. E aí, dali para cá, você tem talvez alguém que assumiu esse número e ficou... E eu acho que é aí que tá. Então, quer dizer, se tivessem perguntado para o Bolsonaro a fonte, talvez ele nem saberia dizer quanto é isso. Não achei nada perto. Volta a falar. Tem muita coisa. Então, assim, eu fui procurar alguns que foram os maiores casos, como Passadina, que foi a compra da refinaria, o próprio prejuízo da Petrobras. A palavra que o Bolsonaro utilizou foi se endividou em 900 bilhões. Tá? Também é difícil de procurar esse número por questões... lembrei o que tenho que mostrar para vocês. Não achei aqui, ó, na central de resultados também. O mais antigo é 2006. Então, o Lula já... tudo bem, 2006 ele foi reeleito em 2006 ainda está Lula, 7 aqui, ele é reeleito em 2008. 2006 é onde ele é reeleito, né, porque 2002 a 2006. Então, 6, 7, 8... e 9 ele ainda estava, então eu tenho aqui o segundo governo do Lula para procurar aqui. Mas teria que fazer, aí seria um trabalho muito grande, fazer e ver quanto era a dívida nesse momento dele, o quanto ela se endividou. Mas olhar a palavra também é errado, olhar o quanto se endividou é errado, porque isso é comum nas empresas. Se você olhar a Petrobras nesse exato momento no Fundamentos, eu deixei aberto Fundamentos? Não. Por que você não deixou aberto? Fala, Luísa, bom dia. Lucas, bom dia para você também aí, Lucas. Ó, o que é o endividamento? Primeiro a gente tem que entender que dívida nem sempre é ruim. Então, se você simplesmente... Aí que está a manipulação de números. Eu gosto de ver números por causa disso. Eu fui procurar os 900 bilhões nos sites e eu... deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ó, esse Diário do Poder... Tá? Ele traz, olha para você ver como que a notícia pode ser manipulada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado lendo notícias, tá, gente? Tome muito cuidado, sempre é bom pesquisar a origem. Bolsonaro diz que roubo petista na Petrobras faria 60 vezes a transposição e ele conta aqui isso daqui e usa
os 900 milhões aqui como referência. Lá, tá aqui, ó, 900 bilhões, desculpa. Bolsonaro aproveitou para dizer que o presidente endividou a Petrobras em 900 bilhões. Pronto. Então, esse site aqui, ele no mínimo, não estou falando que no mínimo é isento. Aí você tem outros sites que eles buscam trazer, ó, deixa eu ver aqui, ó, 900 bilhões. Petro, vamos colocar assim, ó. Opa, eu coloquei 9 mil bilhões, desculpa. Mas tá aí, ó. O Estadão fez aqui. Só que até agora, esse que é o problema, não tenho. Um monte de gente falando que é fake. Eu não tenho de onde sai esse dinheiro. Então eu não posso dizer que é fake porque eu não posso provar que não é fake. Entendeu? Que é fake. Ou é fake. Ou não é fake. É fake ou não é fake? Posso provar? Não sei. Então eu vou falar que eu não tenho essa informação. Bom, tá aí. Então tem aqui para quem quiser ler. Não tem até agora nenhuma informação aqui dizendo o que é. Ok? Para quem quiser ler mais a fundo. Bom, falei do Bolsonaro. O que mais que eu ia falar aqui? Lembrei da Fundo Fundamentos. Dívida. Dívida, ó. Petrobras agora tem uma dívida de quase 300 bilhões. Pô, 1/3 da dívida que o Bolsonaro falou. E aí? Se eu quiser usar esse número a desfavor do presidente atual, eu posso. Mas não estou sendo correto. Estou sendo maldoso. Então, eu preciso entender esses 900 bilhões. Se o Bolsonaro pegou aqui a dívida na época e estava em 900 bi, isso não prova nada. Tá? Infelizmente, esse número não prova nada. Tá? Então, esse negócio de dava para fazer não sei quanto, não importa. O dinheiro para onde ele foi, quando ele é gerado dívida, ele entra para alguma coisa. Não dá para saber se esse número era bom ou ruim na época, teria que entrar muito mais a fundo. Então, essa do Bolsonaro, ele não foi bem. Foi uma notícia, uma coisa, ele deveria no mínimo ter citado a fonte para poder trazer credibilidade para a gente.